Você precisa de um milagre hoje, então somente creia. Um certo homem, ele implorou incessantemente por uma cura para sua filha, mas no meio do caminho, ele recebe uma mensagem que ele não queria receber naquele momento. Então, eu já convido você a ficar nesse devocional que Deus vai falar fortemente ao seu coração. Então, eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5 e versículo 21, que vai dizer assim: E tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou incessantemente: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jairo, ele não era uma pessoa normal. Ele era chefe da sinagoga, um homem muito respeitado, um chefe, um líder religioso. Então ele era muito respeitado ali naquele lugar. E ele estava passando por um momento muito difícil, a qual a sua filha de 12 anos de idade estava à beira da morte, estava morrendo. E ali era um tempo em que os líderes religiosos não davam muito crédito a Jesus. Mas Jairo, ele teve uma atitude notável. Ele foi até os pés de Jesus e pediu, implorou para que Jesus curasse a sua filha. Ele não quis saber do que as pessoas iriam dizer ao seu respeito. Ele somente, naquele momento ali, ele somente se prostrou, se despiu de toda a sua autoridade, de tudo aquilo que ele era, se humilhou diante aos pés do Senhor. E muitas das vezes a gente perde as bênçãos do Senhor, perde as bênçãos, os milagres, por conta do nosso orgulho, por conta do nosso eu. Mas aqui essa palavra nos mostra que a gente tem que ir aos pés do Senhor, a gente tem que se humilhar. Quando tudo está bem na nossa vida, está tudo bem. Mas quando as coisas começam a dar errado, é aí onde a gente vai aos pés do Senhor. É aí onde a gente quer que Jesus faça algo por nós. Mas não é assim. Jesus quer que a gente adore Ele em espírito e em verdade, em todo o tempo. Seja um momento de alegria, um momento de angústia, de aflição. Em todo o tempo, nós devemos adorar o Senhor. E naquele momento ali, tanto a fé de Jairo, como a esperança, como a paciência de Jairo foi provada ali naquela caminhada. Da onde Jairo estava até a casa dele, tinha um bom caminho a ser percorrido. E Jesus, ele estava rodeado por uma grande multidão que o cercava, que parava ele no caminho. Imagine a mente desse pai, saber que a sua filha está ali à beira da morte. Cada segundo, cada minuto contava muito. Mas mesmo assim, Jairo, ele esperou, ele confiou, ele teve fé. Assim como Jairo, ele foi testado a sua paciência, nós devemos ter paciência também e esperar o tempo de Deus, esperar a promessa de Deus se cumprir na sua vida. As coisas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo de Deus, porque o tempo de Deus, ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Então temos que esperar, temos que confiar no Senhor e esperar por Ele. E ali no meio do caminho, Jairo, ele recebe uma mensagem dos mensageiros da sua casa, que a sua filha tinha morrido. Aí ele fala assim: não interrompa o mestre, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Mas Jesus, ouvindo aquelas palavras, olhou para ele e falou: não tenha medo, somente creia. Então naquele momento, a fé, a esperança de Jairo foi abalada. Naquele momento ali, Jairo, ele poderia desistir e ir embora, mas ele escutou a palavra do mestre, ele obedeceu a palavra do mestre.
O que você faria se você estivesse nessa situação? Talvez você ia desistir, talvez você não ia prosseguir adiante, mas a palavra de Deus hoje, ao meu e ao seu coração, é: não tenha medo, somente creia. Você tem que crer. É nesse momento de dificuldade, de adversidade, que a nossa fé, que a nossa paciência, que a nossa persistência, ela é provada. E se você parar no meio do caminho, você vai perder as bênçãos de Deus na sua vida. Então não pare. Continue seguindo em frente, porque Deus, Ele é com você. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. E Jesus chega até a casa de Jairo. Está ali uma família, um pranto, um ar de luto, um clima ali tenso naquela casa. Jesus chega lá e fala assim: por que vocês estão chorando? A menina, ela não está morta, mas ela está dormindo. E muitos ali riram, muitos não creram, porque se a gente for trazer para o dia de hoje, alguém chegar para você e falar essas palavras, vai ser absurdo. Por quê? Porque aquele povo não cria, né, que Jesus poderia fazer algo a mais. Até então, o caso da menina seria um caso de cura, mas agora o quadro tem que ser feita outra coisa mais além do que uma cura. E Jesus, ele tem todo o poder. E Jairo, ele não sabia da dimensão, do tamanho do poder de Deus, que Deus poderia fazer. Mas mesmo assim, ele confiou. Jesus chega na casa, manda todo mundo sair daquele ambiente, fica só ele, a mãe, o pai, né, que é Jairo, e os discípulos mais próximos de Jesus ali. E Jesus, naquele momento ali, onde está só eles, porque muitas vezes o milagre que Deus quer fazer na nossa vida não precisa de multidão, não precisa de ninguém estar assistindo. Muitas das vezes é só nós e Jesus. Então, naquele momento ali só estava eles. Aí onde vem a palavra que está em Marcos, capítulo 5 e versículo 41, que vai dizer assim: tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levanta-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Então, é só Jesus que tem o poder de fazer isso. Mas no nome de Jesus dá tanto poder para a vida como para a morte. Então, essa palavra hoje é para você. Não tenha medo, somente creia. Somente creia que Deus pode fazer algo, por mais que pareça impossível aos olhos humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E hoje eu convido a você a não ter medo, a não temer diante as aflições, mas que você tenha fé, tenha paciência, perseverança, crendo que Deus pode fazer muito mais além daquele que você pede. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que essa reflexão ela venha fazer efeito ao seu coração. E compartilhe para mais pessoas que estão passando por momentos difíceis. Compartilhe essa palavra. Você pode fazer isso, compartilhar o amor de Cristo, a palavra de Deus, que ela é vida, que ela é eficaz, que ela cura, que ela dá consolo, que ela alimenta. Então faça isso hoje. Demonstre um ato de amor através da palavra de Deus para alguém. Que o Senhor abençoe você. E para a gente encerrar, eu quero aqui fazer uma oração para você que está passando por um momento difícil, passando por uma dor, por um luto, por um diagnóstico que não tem mais jeito. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos neste momento. Senhor, neste momento, eu oro, Senhor, a minha oração é guiada para essas pessoas, Pai, que estão precisando de um milagre, Senhor. Pai, sabemos e ouvimos através da Tua palavra, Senhor, que Tu tem todo o poder, Senhor,
Nas tuas mãos está o poder, tanto da vida como da morte. É tu, Senhor, que fez todas as coisas. É tu que dá alegria, tu que dá o consolo, é tu que dá o ânimo. Pai, entra com providência na vida dessa pessoa, Senhor. Mudando, Pai, o quadro da sua vida. Senhor amado, que elas venham a ser transformadas, que elas venham a ser curadas, que elas venham a ser impactadas pelo teu poder, Senhor. Assim como Jairo, Senhor, viveu um milagre, Senhor. Que muitas pessoas, Senhor amado, venham a viver este milagre também. Que essa oração venha alcançar, Senhor, a muitas pessoas. Há muitas pessoas que estão acamadas. É muitas pessoas que estão, Senhor, em hospitais, Senhor, Pai, sem cura. E muitas pessoas com o coração está dilacerado, Senhor, pela perda, Senhor, de alguém, de um ente querido. Que essa oração poderosa, Senhor, venha invadir a alma dessa pessoa, o coração, Senhor, e trazer o consolo que ela tanto precisa. Que venha trazer a cura que ela tanto precisa, Senhor. Mas todavia, Senhor, seja feita não a nossa vontade, Senhor, mas a tua vontade, que é perfeita, que é agradável, que é soberana e que é infinita. Em o nome de Jesus. Se você crê, receba essa oração no nome de Jesus.